Saúdo toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrindo as suas Bíblias, irmãos, no Salmo 119, lembrando o nosso tema desse 19º Congresso da Escola Bíblica Dominical, quando o tema é: a tua palavra me fortalece. E a palavra foi tirada do verso 50, Salmo 119, verso 50, que diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O tema: a tua palavra me fortalece. E eu acrescentei ontem mesmo o verso 49 que complementa, quando diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Pode ler comigo de novo 49 e 50? Vamos? Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Amém. Podemos tomar assento. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é concedida. Agradecemos ao pastor Eliel, pastor também Wesley, pastor Marcondes, que aqui no presente momento tem nos apresentado e também aberto esta oportunidade. Nós tínhamos, irmãos, uma mensagem que nós trouxemos lá da nossa cidade, Guaratinguetá, para estar trazendo para os irmãos, mas fortemente ontem à noite fui compelido a mudar e na leitura da escola, na leitura introdutória, se confirmou aquilo que veio ao meu coração. E assim tenho essa ousadia de estar falando com os irmãos nesse propósito novo que foi colocado, entendo, por Deus no meu coração. Irmãos, o que importa em todas as coisas é a palavra que vem de Deus. O tema é bem claro, quando diz: a tua palavra me fortalece. E dentro desses dois versos vão entender, Deus tem nos dado uma palavra, e ontem nós discorremos nisso, e falando que todos nós temos as Sagradas Escrituras, que são a palavra de Deus dada a cada um de nós. E além desse particular, desta palavra escrita, temos a palavra que Deus fala a cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, estabelecendo, vamos dizer assim, planos para nós, projetos, caminhos a andarmos. Então continua Deus ainda falando, além do que já está escrito, testemunho da vontade de Deus, a expressão daquilo que Ele falou no passado. Temos também a palavra que Deus tem nos falado recentemente, a cada um de nós. Precisamos ter cuidado, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos vivifica, nos consola, nos orienta, e é a palavra de Deus que é a verdade. Precisamos ter isso sempre em conta, porque sempre houve combates à verdade, de formas muito declaradas ou sutis. E de uma forma breve, faço lembrar aquilo que vivenciou Jeremias, enviado por Deus para levar uma mensagem de Deus para o povo de Judá, ministrando ele em Jerusalém, e praticamente só ele falava a palavra de Deus, e muitos outros profetas existiam e falavam outras palavras. Precisamos estar atentos.
E Jeremias chegou então a falar com Deus, nesse tom, né? Eu falo uma palavra e outros vêm e falam outra palavra. E chegou um tempo em que houve um profeta chamado Ananias, que declarava de uma forma bem, vamos dizer assim, imponente diante do povo, que o cativeiro de Babilônia terminaria em 2 anos. Em 2 anos todos os vasos preciosos da casa de Deus retornariam, e todos levados cativos estariam de volta. 2 anos. 2 anos. Mas o profeta Jeremias, da parte de Deus, recebeu uma palavra diferente, que não é muito agradável, não foi agradável, mas era a palavra de Deus. 70 anos durará o cativeiro, e tratem de plantar, tratem de edificar, tratem de progredir na terra do cativeiro, porque o meu pensamento para vós é para bem e não é para mal. Mas 70 anos, tratem de casar, tratem de gerar filhos, tratem de dar esposas aos seus filhos e também maridos às suas filhas, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Entre 2 anos e 70, talvez nós na hora lá nós íamos ovacionar o profeta Ananias. Não, 2 anos é melhor, 70 não. Mas a palavra de Deus era 70 anos. 70 anos. Estou falando assim, mas está me vindo uma preocupação de deixar pelo menos a citação do capítulo onde isso está registrado, para que os irmãos possam depois ler em casa e conferir. Jeremias capítulo 28. Interessante nesse Jeremias 28, que deixo agora para os irmãos meditar ainda em prosseguimento em casa, que o profeta falava 2 anos, 2 anos, Jeremias ficou assim, como que um pouco atordoado, todo mundo alegre com 2 anos, e ele com a mensagem de 70 anos de cativeiro. Não é por escolha nossa, irmãos, não é por agrado nosso, é a palavra de Deus que nos fortalece, e ela é a verdade, e ela se cumprirá, e pronto. Quando Jeremias ficou assim, dentro de vamos dizer assim, um debate, ele não entrou em discussão, falar o que? Eu digo 70, ele diz 2, mas ele colocou uma palavra bem firme, quando disse: a palavra que Deus enviou, essa cumprirá. Pronto, ele não quis discutir. Era uma discussão que poderia ser longa e infrutífera, porque não agradaria o povo 70 anos. Mas, entretanto, vamos observar no verso 12, que veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Agora sim, Deus falou com Jeremias: vai falar a Ananias. Não, o cativeiro existirá e será bem forte, de ferro, jugo de ferro, e 70 anos, porque eu dei isso a Nabucodonosor. E logo em seguida, no verso 15, Jeremias agora, com uma palavra de Deus, ele pode retrucar a Ananias, dizendo: e disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras.
Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E o último verso: e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês, 2 meses depois. Em suma, nessa introdução que estamos fazendo, o que está aqui bem notório? Há uma palavra dada por Deus. Agrade ou não agrade, é a palavra de Deus. Quem nela se apoia é beneficiado e não se confunde. Mas quem quer outra palavra, por agradável ou mais entendível que seja, e venha a recebê-la, infelizmente não tem firmeza alguma, e há riscos grandes de errarmos no propósito de Deus para com a nossa alma, ou se nós somos aquele que ministramos incorretamente, Deus tem o seu juízo no seu devido tempo. Agora voltemos e pergunto para todos, não precisa responder, é um grupo grande de irmãos que temos aqui, mas vamos deixar a pergunta para raciocínio. Qual foi a leitura introdutória? Apocalipse 22, os últimos 4 versos. E que foi o assunto da leitura introdutória? A palavra de Deus não se pode acrescentar nada. A palavra de Deus não pode se diminuir nada. Então, o que ela diz é a verdade e nada se deve acrescentar. Irmãos, estamos num congresso de escola bíblica dominical e precisamos entender, falo com cuidado e preocupação, com zelo, porque também tem um pouco de idade, tem um pouco de tempo na escola bíblica dominical, e eu posso testificar de pregações de mais de 40 anos com pregações que a gente ouve hoje. Antigamente lia-se bastante a Bíblia. Hoje, infelizmente, se há alguma exceção, é bênção. Hoje não. Hoje a gente abre a internet e vamos tratar de ver o vídeo tal, que é a pregação de tal irmão, de tal pregador, tal congresso, e a gente não vai para a palavra de Deus. Será que eu estou me enganado? Não estou enganado, não? Então, muitos aproveitam o material pronto e não conferem com as sagradas escrituras. Hoje até pregadores, irmãos, em vez de lermos a Bíblia, posso até me incluir, porque não posso me isolar, vamos na internet, tem esboço pronto. Qual assunto que eu quero tratar mesmo? É tal. Lanço na internet, lá a pesquisa já me dá várias opções de pregação. O esboço pronto, ou em áudio, ou em vídeo, eu medito naquilo, dou o meu jeitinho e pronto. Mas é a palavra de Deus que é a base, é a segurança, é a nossa fortaleza. Não é o que alguém disse em algum tempo, ainda que possa ser certo, mas nós temos que estar na precisão da vontade de Deus e a cada tempo. Muito bem, vamos estar considerando isso. E nossa leitura bíblica introdutória falou: não se pode acrescentar, não se pode diminuir. E por causa de nós termos facilidade de vídeos, nós não vamos para a Bíblia. Que saudade do tempo de Bereia. Quem pregou os bereanos? Foi Paulo. E Paulo era uma pessoa bem firme nas Sagradas Escrituras, enviado por Deus como testemunha dele, diante de todo Israel, dos gentios e diante de reis. E Paulo pregou em várias cidades, mas em Bereia foi diferente. Paulo pregou,
e os irmãos ficaram quietinhos, correram para casa e foram abrir as Escrituras para ver se era assim mesmo. Temos sido bereanos, irmãos? Ou ficamos somente naquilo que foi dito e não vamos conferir se é isto mesmo? Irmãos, estão entendendo? Nossa colocação é dentro do aspecto de congresso da escola bíblica. Então me permitam fazer isso. Vamos estar atentos, professores, alunos, de ministrarmos e conferirmos dentro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, e ela é a verdade, e como verdade vai nos consolar, dirigir, repreender se preciso, vai também fazer muitas outras coisas naquilo que é o propósito de Deus. Muito bem, os bereanos consultaram, e Paulo não se teve por ofendido dos irmãos em Bereia irem para casa e conferir se o que ele falou estava certo. Ele louvou os irmãos. Pode ser que alguém hoje se fique um pouco enciumado de se falar: irmão, conferi na Bíblia, mas eu acho que não está bem dizendo isso, esse verso não. Não, ninguém às vezes confere, e o pregador não quer ser contestado. Precisamos estar atentos. Nós temos que cuidar da nossa alma. Nós não temos que seguir pregadores primeiramente, mas a palavra de Deus que vem, que seja pelo pregador. Muito bem, vamos continuar um pouco mais. E eu quero falar em alguns poucos pontos, dentro da possibilidade do nosso horário, com questões que eu vi no passado e agora me assustam no presente tempo. Irmãos, estão claros no que estou colocando para os irmãos? Tá bom. Muito bem, por onde vamos começar? João 4, convido os irmãos a me acompanharem na abertura da Bíblia. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Passagem linda, gosto de ver essa passagem, para a gente ver a humildade de Jesus e o seu cuidado em falar com alguma pessoa. E a palavra aqui no capítulo 4, os irmãos já conhecem, o título é a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Jesus junto a um poço, sim, na cidade de Sicar, onde tinha um poço de água, e lá Jesus parou, e chegou uma mulher samaritana. Os discípulos que estavam com Jesus deixaram-no só, foram comprar alguma coisa para se comer, e Jesus ficou ali, e veio a mulher samaritana pegar água, e Jesus pede água para beber. A mulher já começa a questionar, né? Como é que, sendo você judeu, fala a mim que sou mulher samaritana? Porque não se comunicavam, judeus e samaritanos. E Jesus começa a abrir com aquela mulher, falando claro com ela, muito claro, né? Se tu soubesses quem é que te pede água para beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E vai um diálogo lindo, Jesus se abre, fala abertamente com uma mulher samaritana. O diálogo continua, mas tem ensinos grandes aqui. E a mulher, depois de uma conversa toda com Jesus, entende: ah, vejo que és profeta. O que é profeta? Porta-voz de Deus. E ela então muda a conversa da água e vai saber a respeito do que o profeta Jesus poderia dizer para ela. E começa ela dizendo assim, verso 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Qual a pergunta da mulher? Onde é o lugar de adorar a Deus? Nossos pais ensinaram que é aqui, no monte de Siquém,
ou na agora chamada cidade de Sicar. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus responde no verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Onde é o lugar de adorar a Deus? Em qualquer lugar. Não precisamos estar aqui ou ali para adorar a Deus. Um monte lá em Samaria, na própria Jerusalém, ou hoje em dia tem vários lugares que o povo coloca como lugar de adoração. Não estou falando que não se deva reunir como neste momento. Não podemos abandonar a nossa congregação. O ajuntamento, aqui está a plenitude dos dons de Deus, para que todos nós cresçamos. Estou falando, adorar a Deus é independente do lugar, porque onde estivermos, agora nós que estamos aqui, se entrarmos em propósito sincero com Deus, é como se abrissem espiritualmente as portas da cidade celestial, e entraríamos assim, estaríamos entrando na presença do próprio Deus, em verdade, em espírito. Então não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é em qualquer outro lugar que os homens possam entender que seja, porque a palavra de Jesus já disse que a hora vem, e agora é, em que o lugar de adoração não será nem em Jerusalém e nem no monte de Samaria. Repito a palavra que Jesus disse: crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por isso, irmãos, vamos entender o que eu quero colocar de início. Deus é Espírito, e quando o buscamos com sinceridade, com verdade, em Espírito, nós já estamos ligados com Ele. Independe, como Jonas no ventre do peixe, falando com Deus. Elias na caverna, ouvindo Deus falar. Assim, qualquer lugar em que alguém esteja, Deus está presente, se o buscarmos com sinceridade. Mas muitos dizem: não, é aqui nessa igreja, é naquela igreja, é nessa. Se você não for membro dessa igreja, você não é salvo. Não, a salvação é por Cristo Jesus, e o acesso a Deus está aberto em Cristo Jesus, e só nele. Ele é porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora eu volto e recuo: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque não tem jeito de ir ao Pai deixando Jesus de lado, porque o Pai e Jesus estão bem juntos, e Jesus disse: eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é instituição religiosa que muitos estão hoje forçando, mas vamos conduzir um pouco mais. Nós temos percebido, e nos preocupa isso, uma volta muito grande a Jerusalém terrestre. Irmãos, nunca tive vontade de ir a Jerusalém, no sentido de observando as coisas, olhando a palavra de Deus, falando assim: o que eu vou fazer lá? Eu já vim de uma outra religião, com muitos aspectos de visita a lugares santos. Eu vou entrar numa idolatria, ou pelo menos vou estar num misticismo, e para adorar a Deus é em verdade e em espírito.
Então eu não preciso ir a Jerusalém para aumentar a minha fé. Não preciso disso. Por quê? Para adorar o Pai em verdade e em espírito. Muito bem, irmãos. Minha preocupação: até 70 anos atrás não tinha acesso, não era levado em conta Jerusalém. Mas depois que os israelitas estão voltando para Jerusalém e reedificando tudo e restaurando a nação e tantas outras coisas, e abrindo acesso pelo turismo a todas as religiões, agora muitos querem ir, e a multidão dos que vão a Jerusalém e lá querem achar Deus de alguma forma especial. Mas eu vejo assim que está faltando com essa palavra que Jesus disse à mulher samaritana: lugar de adorar a Deus não é em Jeru e nem o monte de Samaria ou qualquer outro monte que coloquem por aí. É misticismo. E aí está o perigo. Agora eu vou para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 1 começa dizendo: porque tendo a lei as sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quem quer chegar-se a Deus por sacrifícios ou outros rituais, não vão chegar a Deus, não vão, porque tudo isso houve sim no passado. A palavra está aqui, está na lei. O que vinha pela instrução da lei era a sombra dos bens futuros. Continuemos, verso 4: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Paro aqui nesse verso, ou nesta palavra. Quem é que está conversando com Deus? Quem está conversando com Deus e dizendo assim: sacrifícios e ofertas pelo pecado não te agradaram, eis aqui venho para fazer a tua vontade. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está conversando com Deus? Quem está conversando com Deus? Jesus. Jesus é aquele que veio para fazer a vontade de Deus, e ele conversa com Deus. Mas os holocaustos, sacrifícios, tudo isso que são rituais da lei, não quiseste e nem te agradaram. E também coloque-se aqui: é impossível que sangue de touros perdoe pecados. E vem a palavra final, quando no verso 9, onde eu parei, e volto a ler, e agora por completo. Então, verso 9, disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Que primeiro que tem que ser tirado para vir um segundo? Qual o primeiro que para ser tirado? É o primeiro pacto, o primeiro testamento, a primeira aliança, feita por Moisés com sangue de animais.
e que consistia no santuário em rituais, mas não agradaram a Deus, porque eram só figura. Por Moisés veio a lei, mas por Cristo Jesus veio a verdade e a graça. Então a palavra que Jesus falou para o Pai é essa: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aí temos a Santa Ceia, que continuamente nós falamos, e Jesus dá o cálice e diz o quê? Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, no meu sangue derramado por vós. Se diz que é um novo pacto, nova aliança, Novo Testamento, o pacto antigo ficou velho, e dentro dessa palavra, tira o primeiro para estabelecer o segundo, e complementa o verso 10: na qual vontade temos sido santificados pela oferta, oblação, oferta, corpo de Jesus, feita uma vez. E complementa ainda o verso 11: assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então tudo o que aconteceu, irmãos, no passado, e vindo Jesus, dentro do propósito dele, em conversa com o Pai, eu vou estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, na minha morte, para perdão do pecado de todos. Agora, quanto àquela aliança, que consistia em derramar, aspergir sangue, sacrifícios e tantas outras coisas, usando animais, tira, Pai, tira aquilo, porque não te agradou, e nem era o teu objetivo. Aquilo eram figuras, sombras dos bens que viriam no futuro. Aí sim, e entendamos ainda pelo verso 11, que quem escreveu isso aqui, escreveu em tempo que o cristianismo já estava no mundo, lógico, mas ainda havia gente no santuário em Jerusalém, sacrificando animais para perdão dos pecados do povo. Mas a palavra que diz: sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Agora eu vou dizer, voltando uma palavra, não precisa abrir, que irmãos conhecem, Mateus 24. Os discípulos alegres levaram Jesus ao templo e começaram a falar: está vendo, Senhor, a estrutura? Que colunas, que maravilha. Jesus falou com eles o quê? Estão vendo tudo isso? Pois virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais adiante no capítulo 24, Jesus diz: não passará esta geração. E assim Jesus, sendo morto pelo ano 33 da nossa era, no ano 70, 37 anos depois, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída, cumprindo uma palavra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora junte com o que ele disse para a mulher samaritana: o lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém, física nunca, num outro monte, em qualquer lugar deste mundo, também não. Vou usar falar, não é em algum lugar na Bahia, não é também em Roma, não é nenhuma dessas cidades ditas centros de religiosidade no Brasil, também não. Adorar a Deus é em verdade mas também não é em não é em Jerusalém, também não. Minha preocupação, ao que retorno ao início, é que agora, irmãos, muita gente pelo mundo, com a volta de israelitas a Israel, com a cidade sendo restaurada, já estão cogitando refazer o templo para adorar a Deus. Onde? Em Jerusalém.
e com isso estão contrariando a palavra de Jesus. Jesus disse: lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém. E quanta gente, até evangélicos, estão torcendo, se não estão contribuindo para reconstruir de novo o templo em Jerusalém. Estamos voltando ao quê? As figuras. E o que Jesus disse aqui em Hebreus capítulo 10? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Não te agradaram, ó Pai. Pelo quê? Tira. Mas hoje, nesta geração que estamos vivendo, quanta gente por todo o mundo estão, vamos dizer assim, ansiosos para que haja um templo em Jerusalém. E aí todos nós, perdoa dizer assim, tá, irmãos? E outros mais vamos estar indo a Jerusalém, levando um cordeirinho, um bezerrinho, um pombinho, para sacrificar a Deus e achando que estamos no máximo. Não. Quando isso acontecer, é a total apostasia, porque estamos voltando às figuras, às sombras da lei, esquecendo que a verdade é Cristo Jesus. Não estão entendendo a seriedade do assunto? Jesus já foi dado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a diz aqui que é para sempre, com uma só oferta. Por que faríamos outra vez isso, de sacrificar cordeiros, novilhos, pombos? É rejeitar Cristo Jesus. Por isso nós vamos entender bem, abrindo agora a palavra de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Prontos para ler ou acompanhar a leitura? Paulo disse aos Gálatas: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo diz ainda, verso 3: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, por favor, gravíssimo é o verso 4: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Pronto, é queda na fé. Se a gente deixa Cristo Jesus e volta ao passado, eu pergunto: os irmãos não são testemunhas? Sim ou não? Quantos religiosos por aí, instituições religiosas, estão colocando coisas da lei, do ritualismo judaico, estão sendo judaizados, ou estão gostando de voltar para um judaísmo? Então, na verdade, eles têm que cumprir toda a lei. Não é só colocar kippah, não, cumpra a lei toda. Não é só colocar um éfode, não, cumpra toda a lei. Não é só dizer que agora eu falo em hebraico, não, tem que cumprir toda a lei. Mas saibam também, da graça tendes caído. Voltaram ao passado, perderam a graça de Deus, e se perdeu a graça de Deus, não há salvação. Irmãos, vigiai, vigiai. Muitos evangélicos estão torcendo, fazendo propaganda da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Queda total. O nosso acesso a Deus é por Cristo Jesus, e não há outro caminho. E voltemos a Hebreus, que a palavra é certa. Se a palavra dada por Jesus a alguém se cumpre, ainda mais quando é uma conversa particular de Jesus com o Pai, é em nível espiritual, lá nos mais elevados céus: Pai, envia-me a mim para cumprir a tua vontade. Se eu não quis nada disso, do ritual, daquilo que a lei coloca, foi só figura,
mas o povo tinha prazer nisso, mas Jesus disse para o Pai: Pai, tira tudo isso, e aqui estou eu para cumprir a tua vontade. E no seu sacrifício, uma nova aliança se estabeleceu para perdão dos nossos pecados e com validade eterna. Então não precisa reconstruir templo nenhum. Irmãos, estão entendendo bem o que eu estou falando? Então vamos ter cuidado, irmãos. Sutilmente está entrando, volta ao judaísmo. O que é o judaísmo? Aquela religião que condenou Jesus. E dentro do tema que nós vimos na leitura bíblica introdutória, não pode acrescentar nem diminuir. E Jesus deu o alerta, também em Mateus 15: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são preceitos de homens. E Jesus falou isso a respeito do judaísmo. Está claro o que estou dizendo? A respeito do judaísmo. E querem voltar ao judaísmo? Querem fazer um templo em Jerusalém? Mas tem alguém que é mais ousado, já fez um templo em São Paulo, que é a profanação. É profanação, porque o templo de Deus tem que ser conforme o que Deus determinou. Nenhuma medida pode sair daquilo que Deus prescreveu. Por exemplo, a ordem dada a Moisés: construa conforme um modelo que te mostrei no monte. E as medidas são exatas, vamos dizer assim, o material é exato, não pode nada diferenciar. E tinha pela lei ser construída em Jerusalém terrestre, mas agora os homens estão fazendo templo de Deus, templo de Salomão em São Paulo. Isso é loucura, porque o lugar escolhido por Deus para nós adorarmos Ele é Jerusalém, mas não terrestre, é Jerusalém celeste. E o acesso lá é em verdade e em espírito. Se o irmão fechar o olho e começar a pensar em Deus, você já está como que, não sei, não precisa nem voar, já está entrando em Jerusalém e falando diretamente com o Pai. Isso que nós temos que entender, irmãos. Não vamos nos apartar da simplicidade dos cultos, que antigamente eram de pouca gente e com muita simplicidade, mas toda a atenção era Jesus, a palavra dele, era os hinos antigos, coisas simples, e Deus vinha visitar o seu povo tremendamente. Mas agora estamos chique demais, tem que ter templo de Salomão para todo lado, para satisfazer o orgulho humano, a vaidade das instituições religiosas, para atrair o povo. Nisso eles estão sendo enganados, achando que estão entrando no templo de Deus, templo de Salomão, e não sabem que estão numa verdadeira profanação, voltando a tudo, sem entender o significado de cada objeto, de cada peça do vestuário do sacerdote. Colocam porque parece bonito e parece santidade, mas Deus conhece o seu interior. Se não está na vontade de Deus, não passam de sepulcros caiados. E nós temos que vigiar, não podemos nos deixar levar por coisa alguma disso, irmãos. Pergunta agora para os irmãos: me entenderam? Amém. Pergunta outra vez: me entenderam? Vigiemos. Temos acesso total a Deus, não precisamos de coisa alguma, irmãos, nenhuma modificação, nenhuma ajudinha de pisca-pisca de luz, e nem de outras coisas. É nós e Deus diretamente. O caminho já está aberto, e com sangue. Não vamos desprezar isso, porque aquele que tiver por coisa pequena a morte e o sangue derramado de Jesus, é réu da sua morte. Não podemos brincar com essas coisas, é coisa muito séria. Esse é um ponto. Tenho pouco tempo, vou para o segundo. Muito bem. Jesus vem. Jesus vem? Quantas vezes ele vem aqui ainda? Silêncio? Silêncio?
Infelizmente, quando nós fazíamos essa pergunta no passado, há 40 e poucos anos atrás, não tinha dificuldade não, a igreja toda respondia num só tom. Mas vou ler Hebreus agora, capítulo 9, verso 28. E procurarei ser breve. Assim, eu vou ler o verso 27 também. 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quantas vezes Jesus vem? Já teve uma primeira e agora faltam quantas? Só a segunda. Tem a terceira? Não tem terceira. Tem quarta? Não. Já criaram a quinta? Tem? Também não. Ou seja, irmãos, com o passar dos anos, muita gente está criando situações e modificando a palavra de Deus. Jesus virá só uma vez. A palavra que nos dá certeza disso, por exemplo, é João capítulo 14, quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: vou preparar-vos lugar. Mas já está preparado, irmão, já está tudo pronto. Mas se alguém tem dúvida, Jesus diz: e se eu for, vos prepararei lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Recapitule comigo. O que Jesus disse? Na casa de meu pai há muitas. Se falta preparar alguma coisa, eu vou preparar, mas voltarei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas a pregação hoje é diferente. Eu venho uma vez, volto, venho outra vez, fico um bom tempo, e depois eu vou de novo. Não é isso, irmãos. Jesus vem nas nuvens do céu, e haverá o arrebatamento da igreja, e acontecerá que a palavra que estaremos com ele para sempre é que se cumprirá. Não haverá idas e vindas. Jesus virá só uma vez, e nas nuvens do céu, para levar os que são seus. Não espere segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade, só temos uma. E não espere que Jesus venha, pode ser que Jesus te busque antes, hoje mesmo. Então esteja preparado hoje. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então observe, nós temos colocado isso, irmãos, porque vou abrir agora para Coríntios capítulo 15. A palavra em Coríntios fala da ressurreição, irmãos. Vinha tecendo o assunto Paulo longamente aqui. No verso 21, por exemplo, ele diz, eu vou ler o 20 junto: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Verso 24. Depois, para aqui. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. O que a palavra diz aqui é o seguinte: Jesus morreu, mas ao terceiro dia e só ele ressuscitou.
sendo o primeiro da ressurreição, e a palavra chama de primícias, o primeiro da ressurreição. E que ressurreição mais haverá? Nenhuma outra, a não ser na vinda de Jesus. E depois virá o fim. A sequência é essa, irmãos. A sequência é essa. Nós vivemos e somos recolhidos, morremos. Só que para Jesus não é morrer, é dormir. Isso vai continuar séculos e séculos até Jesus voltar. E quando Jesus voltar, os que estão nos sepulcros ressuscitarão. E depois, o fim. Não tem outras coisas, irmão. Jesus vindo encerra tudo. Tudo. Quem é dele está no céu. Quem não é dele já está no lago de fogo e enxofre. É a palavra de Mateus 25, que eu preciso voltar lá para estar falando com os irmãos e descendo este assunto para a conclusão. Jesus disse em Mateus capítulo 25, verso 31: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, ou dos bodes as ovelhas. Irmãos, conhecem essa passagem? É o juízo. E o que Jesus vai dizer? A uns: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pronto, quem é de Deus já está no céu. E os outros? Apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. Pronto. Agora, o que está acontecendo é que muita gente está com muitas perturbações, ou na busca do entendimento da Sagrada Escritura e não entendendo. O que não entende joga para depois da vinda de Jesus. Mas depois da vinda de Jesus não tem mais nada. Jesus vem, o que é dele sobe, o que não é dele lago de fogo, e fim. É fim. Agora, muitos estão questionando: mas e o milênio? Irmãos, não tem nada depois. Se não tem nada depois, precisamos buscar entender melhor, porque tem que ter o milênio antes. A grande tribulação, muitos estão procurando, preocupados com a grande tribulação, mas estão esquecendo. Vamos ver, é a palavra que está aqui mesmo. O que eu poderia dizer para os irmãos? Eu acho melhor eu pegar a palavra de Daniel capítulo 12. Daniel 12 não é coisa nova, irmãos, é coisa lá do tempo de Daniel. No primeiro verso: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantou, ou que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo de angústia, qual nunca houve, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Continua a ler comigo o verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Verso 3: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Agora eu pergunto: quando é que Jesus vem? É quando vai se dar a ressurreição. A ressurreição vai se dar quando Jesus vier. Mas quando que Jesus vem? Depois de um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, essa chamada grande tribulação não é para depois também não, já é para antes, porque Jesus virá depois. Verso 1: naquele tempo haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Verso 2: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
ressuscitarão e estarão com Deus, os justos, eternamente nos céus. Percebamos essas colocações, irmãos, para nós não deixarmos. E quanto à vinda do anticristo, que muitos estão procurando entender quando vem, não vem, irmão, porque já está entre nós. Aí é a palavra da carta de João, tem quase 2000 anos que ele escreveu e disse a respeito do anticristo, que já está no meio de nós. E muitos colocam para depois, enquanto nós temos que, como igreja, estarmos preparados hoje. Não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça, não pode. E os nossos vestidos têm que estar alvos hoje, porque Jesus voltará a qualquer instante, e depois dele vir, quem é dele sobe para o céu, quem não é dele para o lago de fogo, e isso para sempre, e nada mais existirá, e o fim daquilo que foi temporário também chega. Que Deus nos abençoe e nos ajude. A palavra de Deus nos fortalece. Então voltemos à Bíblia, irmãos. Voltemos à Bíblia. Vamos ler mais. Não vamos estar seguindo qualquer entendimento e nem procurando vídeo na internet. O que Jesus disse é: estas palavras testificam dele. Se queremos ter a vida eterna, vamos analisar, procurá-la na palavra de Deus.